Boa noite a você que nos acompanha a partir de agora no Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TVU Recife e também pelo Instagram da TVU Recife. A cada 10 anos o Brasil tem uma oportunidade especial de olhar para a sua população com os censos demográficos do IBGE. Já foram publicados dados sobre idade, sexo, o tamanho da população brasileira, dos quilombolas, dos povos indígenas, números que expressam a nossa desigualdade e também levantam preocupações sobre um outro fator, que é a população brasileira está cada vez mais envelhecida. A Opinião Pernambuco de hoje discute os números do Censo Brasileiro de 2022, divulgados esse ano, 2023. Recebemos o Wilson Fusco, doutor em Demografia, diretor de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, e Siddhartha Silva, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu já desejo uma boa noite e sejam muito bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Vamos começar fazendo um retrospecto histórico, para a gente situar e saber como é que foi essa evolução da pirâmide da população brasileira, usando os termos que eu conheço, vocês são os técnicos, vocês vão me ajudar a corrigir esses termos e acrescentar o que foi interessante, né? Retomando um processo histórico, voltamos a 1940. A partir de 1940, dessa década, começa a nossa transição demográfica com a redução da mortalidade. Essa redução afeta a população de crianças, primeiramente, e depois a queda da mortalidade segue todos os grupos de idade, né? Como é que a gente pode contextualizar esse período? O professor quer começar? Ok, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. Então, a partir de 1940, quando a gente começa a transição demográfica, identificando já no primeiro censo, que é realizado pelo IBGE, apesar de termos registros anteriores, não era o IBGE que fazia. Então, a gente tem um momento em que a gente continua tendo altas taxas de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher no Brasil continuava alto, e aí a gente começa a ter a redução da mortalidade, muito por conta da atuação da ciência junto à sociedade, com o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de tratamento. O Brasil começava também a desenvolver a ciência, que é uma época que também ocorre simultaneamente, né? No Brasil, a gente estava começando a desenvolver todas as atividades científicas aqui. Então, com essas atividades, com essas descobertas, com o acesso da população às vacinas e a medicamentos e a tratamentos, a gente começa a reduzir a mortalidade em geral e também a mortalidade infantil, que é um dos principais indicadores de qualidade de vida de qualquer povo. O professor Wilson vai dar conta aqui das questões demográficas, enquanto o professor Siddhartha vai falar do ponto de vista social, digamos assim. Se tiver alguma coisa a acrescentar, tudo bem, senão Beleza. eu já passo para Não, mas dá para acrescentar. Boa noite, por gente. favor. Também agradeço aí pelo convite de estar aqui conversando sobre esse tema. Em relação a esse ponto do contexto, né, em que começa a ocorrer a transição demográfica, né, não é por acaso que ele coincide com uma série de transformações econômicas, políticas, enfim. Você tem o processo histórico brasileiro que ali encontra como um divisor de águas os anos 30, década de 30, com varguismo, Estado Novo, etc. Ali é um divisor de águas, né? Então você tem até aquele momento um Brasil agrário, Brasil pré-moderno, e de Vargas para cá, aí a gente começa a entrar na marcha da modernização, com todas as ambiguidades e contradições que fazem parte também da nossa história, né? Mas coincide exatamente com o processo já de industrialização, urbanização, tecnificação, o avanço da ciência, tecnologia. Aí você, né, realmente vai encaminhando esse processo, né, que vai tendo impactos sobre o padrão de vida, as condições de saúde, de educação, saneamento, etc. Então, quer dizer, tem um paralelo aí que é bastante evidente, né, entre a transformação demográfica e
essa transformação, essas transformações econômicas, sociais, etc. O Brasil mais urbanizado. Então, para início de conversa, seria isso. Quando a gente está falando aqui dessa pirâmide da população, só para ilustrar para quem está só nos ouvindo, a pirâmide nesse momento, na década de 1940, é basicamente um triângulo bem bonitinho, bem arrumadinho, quando a base é bem larga e a parte de cima é bem pontuda, sendo a parte de cima a quantidade de idosos, a parte de baixo a quantidade de pessoas mais novas, crianças e tal. É por isso que ela é mais larga, bem mais larga embaixo nessa época. E aí a gente pula para um outro momento que já percebe essa mudança maior. A gente começa a ver o estreitamento da base da pirâmide no final da década de 80 para 90. É um outro momento que eu estou puxando aqui. Como efeito da queda da fecundidade, né, redução do número médio de filhos por família. Como é que fica essa pirâmide? Como é que é esse formato novo? Como é que ele se expressa? Como é que a gente analisa esse período e esse contexto aí de pirâmide do ponto de vista demográfico e social? Estou agora entre 1980 e 1990. Ok. Entre 80 e 90... a pirâmide começa a estreitar a base. A gente vai pensar em pirâmide considerando, nesse caso, somente as variações por nascimentos e óbitos, tá? Não vou falar de migração, que é uma coisa que afeta bastante as pirâmides, mas não é o que está aqui em foco agora. Então, pensando na estrutura da população em termos de composição por sexo e idade, a base da pirâmide mais larga, que começou a se estreitar nessa data, deveu-se à queda do número médio de filhos por mulher, que já iniciou essa queda já durante a década de 70 e veio se intensificando, né? Então, anos 90, anos 80 e anos 90, essa diminuição do número de filhos por mulher começa a mostrar essa reentrância na pirâmide, que significa uma proporção de crianças de uma certa idade, vamos dizer, de 5 a 9 anos, menor do que a proporção de crianças que estavam antes, de 10 a 14 anos. Então, quando vem uma proporção menor, dentro da pirâmide ela vai aparecer como uma entrância. E a próxima, a idade mais jovem, né, que é de 0 a 4, estaria ainda numa proporção ainda menor, então fechando mais essa base da pirâmide, ao mesmo tempo em que a gente vem ganhando anos na expectativa de vida, por um lado, e por outro, como a população ela é composta por pessoas de todas as idades, se você diminui o número de crianças, o peso de idosos na população, ele aumenta. Então, ele aparece com uma proporção maior, cada vez mais nas idades superiores. É assim que a gente interpreta a pirâmide. Professor Siddhartha, como é que a gente, do ponto de vista social, como é que a gente poderia acrescentar alguma coisa e analisar esse momento em que começa a mudar esse formato da pirâmide? A gente está lá em década de 90, 80, 90, 1980, 1990. Pois é, o Brasil, aí, a essa altura, né, quando a gente entra na década de 80, ele completou, pelo menos, a parte do ciclo de modernização, né, em termos tipicamente capitalistas. Então, você tem industrialização, você tem urbanização, ainda que aos moldes brasileiros em particular e da periferia econômica mundial, né, em geral. Quer dizer, é um desenvolvimento, é uma modernização bastante problemática, porque ela é contraditória, ela tem elementos de inovação, mas também de atraso, ela combina o moderno com o arcaico. Então, enfim, aquelas figuras típicas que a gente vê nas grandes cidades brasileiras, carros modernos, helicópteros, e ao mesmo tempo carroças e carroceiros, enfim. Você tem, então, essa... Mas, em todo caso, você tem a modernização, que vem com todos os seus problemas, e aí, esse início de estreitamento da base já é um reflexo exatamente disso, porque você tem... e que, inclusive, não é... Me corrija aí, Wilson, se eu estiver muito enganado, mas não é discrepante em relação a outras experiências históricas de outros países, quando a gente tem a seguinte situação em mente.
o mercado de trabalho vai se estruturando, ele vai demandando. Então, nos anos militares, você teve uma expansão disso. Era uma expansão excludente, sim, era, com muita desigualdade, perfeito, mas havia, né, esse desenvolvimento da classe média, etc. Então, mulheres sendo impelidas a ir para o mercado de trabalho. Então, a gente também reflete acontecimentos que vêm de fora. Então, por exemplo, a descoberta da pílula anticoncepcional, a questão da mulher já não ser mais refém do ciclo natural de reprodução. Então, quer dizer, ela pode escolher, então aumenta esse leque de opções que ela tem. Ela vai trabalhar. Tem toda uma evolução cultural que está acontecendo nesse momento. Perfeito. Né? Porque isso também é reflexo dessa ebulição em termos culturais. Você tem valores antigos ou valores tradicionais que vão começar a coexistir com valores, enfim, mais contemporâneos, né? Não, a mulher agora, a mulher moderna, a mulher tem que sair para trabalhar, ela tem que ser emancipada economicamente, e isso, evidentemente, como o dia é sempre tem o mesmo tamanho para todo mundo, não dá para você multiplicar isso e ela vai ter que se dividir mais, então são menos filhos. E quando eu falo de mulher e maternidade, mulher e filhos, eu também aqui estou trazendo de contrabando a nossa natureza social machista, ainda em grande medida sexista, que deposita sobre a mulher grande parte das obrigações relativas ao trabalho reprodutivo, né, o trabalho doméstico, a criação de filhos, etc., a manutenção do lar e tal. Mas mesmo assim, com todo esse caldo efervescente, aí a mulher vai mais à luta em termos do mercado de trabalho, menos tempo para ter filhos, menor número de filhos, consequentemente aí você, né? Então o que o Wilson fala, a gente faz sempre esse paralelo com essas transformações que são culturais, são econômicas, políticas. Então a mulher, enfim, quer ter mais voz e lugar, não apenas dentro de casa, quer rediscutir os papéis dentro de casa, etc. Complementando também a ideia de que as mulheres passam a exercer um pouco mais da sua vontade, né? Porque ela tem a possibilidade de escolher a pílula anticoncepcional, ela tem um pouco mais de autonomia que ela não tinha antes. Isso começou lá também pelos anos 60 e 70, mas nós estamos falando de 80 e 90, que aí eu me lembrei que você estava falando da transição. Isso. E aí a transição demográfica aí já tem um outro aspecto, que a primeira foi a queda da mortalidade, o segundo foi a queda da fecundidade. E os dois seguindo num paralelo que faz com que a população comece a diminuir o seu crescimento. Junto com isso, e também aconteceu um pouco antes, entre 60 e 70, foi quando o Brasil passou de um Brasil rural para um Brasil urbano. Ao passar para um Brasil urbano, o modo de vida também tem a ver com a escolha da mulher de diminuir o número de filhos, enquanto que antes o número de filhos tinha a ver também com o braço na agricultura. Não é? Então, essa passagem do rural para o urbano também foi um aspecto importante na queda do número de filhos, que refletiu-se na diminuição da base da pirâmide. Junto com isso, é importante destacar que nessa época, apesar da convergência da fecundidade, né, em queda, a gente encontrava ainda diferenças importantes, tanto dentro do Brasil, Nordeste e Norte sempre tiveram uma fecundidade mais alta que os outros estados, e dentro de qualquer lugar, as mulheres com mais educação tinham menos filhos do que aquelas que tinham menos escolaridade. Tá? E depois, como a gente for avançar no tempo, eu vou falar como é que isso daí foi se comportando depois. Pronto, no recorte que eu fiz aqui para arrumar essa conversa, o terceiro momento que aparece é esse momento mais recente, do censo, do penúltimo censo de 2010 para esse último de 2022. Em 2010, aí já vou trazer números porque a gente já vai trabalhando com eles e fazendo esse mesmo tipo de análise. 7,4% da população tinha mais de 65 anos. 7,4% mais de 65 e 24% abaixo dos 14. Eu estou agora em 2010. Trouxe os números assim bem redondos de uma maneira bem simples para facilitar essa análise que a gente está fazendo. Em 2022, nesse censo de 2022, o que era 7% da população acima dos 65 já passa a ser 10,9%. E o que era 24% abaixo dos 14 já está em 19,8% de crianças com até 14 anos de idade, que são 40 milhões de crianças. A estrutura populacional está em franco envelhecimento. A gente já conclui por esses números.
e tende a envelhecer mais, e as consequências, a análise demográfica e vamos começar agora a trabalhar as questões todas das consequências que vêm daqui por diante. Quem se habilita? Bem, eu vou falar de novo da questão demográfica, né, para depois a gente ver o impacto na sociedade. Então, nesse momento, a gente já tem as taxas de fecundidade em 2010 já eram abaixo da que a gente chama de taxa de reposição. É um número, né, que é 2,1 por mulher, que significa que, ao fim da sua vida reprodutiva, ela teria tido um número de filhos que iria repor a população, né, num certo prazo, vamos dizer, no médio prazo. Hoje nós estamos abaixo dessa taxa, o que significa que, no médio prazo, nós vamos ter a nossa população diminuindo, né? A gente está imaginando que a partir de 2035 o Brasil começa a decrescer. Se a gente já viu, até no programa anterior, que o Brasil cresceu a 0,52% ao ano entre 2010 e 2022, na década de 30 a gente vai crescer negativamente, né? Nós vimos também que, nesse último censo, a gente observou que quase metade dos municípios tiveram queda de população. Daqui a pouco vai ter todos os municípios caindo porque a gente não tem um número de filhos suficiente para repor. Então, isso daí faz com que a gente já esteja numa nova fase da transição demográfica. As taxas de mortalidade, elas estão subindo por outro motivo agora, né? Elas caem na mortalidade infantil. Só que como a população é envelhecida, né, é uma coisa natural que as pessoas morrem mais quanto mais velhos são. Como a população é envelhecida, a taxa de mortalidade aumenta, a taxa de fecundidade diminui, e a conta é população menor. Não tem como. Nasce menos do que morre em breve. Por enquanto, né, a gente viu que ainda está nascendo, mas num ritmo muito mais baixo. Isso leva a envelhecimento rapidíssimo, como você falou, de 7 e poucos por cento para 10%, né, ela cresceu quase que 50% nesse ponto. E, obviamente, que a gente vai ver o reflexo na população jovem, com diminuição, e aí a gente vai colocar duas questões aqui que o Siddhartha vai desenvolver mais. Tem uma questão que eu acho que é bastante importante, que você tocou na idade de 65 anos, que é uma coisa que tem sido levantada até por deputados que querem ampliar o que é considerado como idoso no Brasil. Isso tem impactos nos direitos dos idosos. A gente sabe que isso em diferentes estratos sociais tem impactos diferentes, né? Quem é que tem direito a aposentadoria, por exemplo, né? Se hoje o Estatuto do Idoso é de 60 anos, teve 1 ou 2 projetos já em 2019 e recentemente continua sendo discutido que querem ampliar, querem subir, né, o sarrafo aí da idade mínima para considerado como idoso. Outra questão que é bastante interessante nesse tema é que a gente sabe que, apesar da razão de sexo ser mais ou menos igual, né? Mais ou menos, 49% de homens, 51% de mulheres, mas por quê? Porque nascem mais homens e ao longo da vida morrem mais homens. Então, principalmente nas idades de exposição que morrem por mortes violentas, né? Então, a partir de 20 anos até os seus 45, os homens já morrem mais ali, mas principalmente na idade mais elevada. Então, o que a gente tem no final é que a população que é mais envelhecida, ela é também mais feminina. E isso daí vai gerar impacto na demanda por serviços de cuidado, serviços de saúde, políticas direcionadas cada vez mais para atendimento de todos os idosos, porque nós estamos envelhecendo muito rapidamente, muito rapidamente. A nossa queda de fecundidade é o principal fator, mas também tem um aumento da expectativa de vida. E aí, com esse crescimento tão rápido, numa sociedade que pouco planeja as suas políticas públicas, o impacto já vem sendo bastante importante. Então, a gente tem que começar a pensar, ao mesmo tempo que você continua preocupado com a educação, com o atendimento de crianças, com a necessidade ainda de ter creche, principalmente em tempo integral, vem uma nova demanda, que é serviços de saúde para a população mais velha. E vamos ver aqui as análises. Antes que o professor Siddhartha entre já com a análise social, eu vou dar só um número que é importante para contextualizar essa conversa, que é o fator Pernambuco. O IBGE apontou 9 milhões de pessoas, estou arredondando os números aqui, para o Estado. O detalhe curioso. Em 2010, no último censo, a gente tinha 28 idosos para cada 100 crianças. De 0 a 14, 0 a 15. De 0 até 14 anos. É o índice de envelhecimento, assim. Isso. E nesse censo 2022,
a gente tem 48,7 idosos para cada 100 crianças. Olha como como esse número cresce tão assustadoramente. Professor Siddhartha, esses são os números de Pernambuco que eu acabei de falar. Sim. Pois é. Bom, seguindo adiante com essa nossa dobradinha aqui, né, com esses paralelos, né, em que você vai tendo o fenômeno demográfico, né, na forma dessas, como se fossem movimentos tectônicos, mas assim, eles influenciam e são influenciados justamente pela dinâmica também dos fatores sociológicos, né, entre os quais os econômicos, político-culturais, questões regionais, enfim. E em relação a essas temáticas setoriais, né? Então, essa nova fase né, em termos demográficos da nossa sociedade, ela gera impactos, ela gera implicações em todo o ciclo de vida do indivíduo, dos indivíduos, da sociedade, né? Não é algo que vai impactar a dimensão infantil da nossa existência ou a dimensão, né, do envelhecimento, enfim, e tampouco vai deixar de fora a questão do meio, né, o meio de campo aqui, a gente trabalhando, a gente em idade ativa, etc. Tudo é impactado, né? Então, primeiro, tudo é impactado e tudo isso gera como é que eu diria, gera, enfim, pontos de conflito, de tensão, que aí tem que ser equacionados pela luta política, pelo debate, pelos grupos de pressão e as demandas respectivas, então, enfim, dos segmentos mais maduros, mais idosos da sociedade, o pessoal da educação, previdência, mercado de trabalho, enfim, você tem... Isso é um cenário bastante complexo, em termos, inclusive, dessas tensões que vão... Agora a gente vai ver isso sendo cada vez mais visível, porque você vai ter que ter um reajuste, você vai ter que ter novos termos, por exemplo. E aí eu já entro nas implicações diretas. Você tem que... Se o número de crianças, o número de nascimentos está diminuindo bastante, e a gente já viu isso em países que chegaram nessa fase antes, como é que fica a questão do sistema de educação, o sistema de saúde, o sistema educacional, né? A cobertura escolar. Você vai precisar do mesmo número de escolas, do mesmo número... Tudo bem, eu estou aqui simplificando uma discussão que é muito mais profunda do que isso, mas, assim, em linhas gerais, a gente joga. Bom, vai ter que ter um redimensionamento disso, então vai ter que ter planejamento, e planejamento requer ouvir todas as partes interessadas e que envolve as diferentes concepções de educação e do modo como você vai fazer o atendimento, o processo de escolarização, etc. A questão já na outra ponta, eu começo na primeira ponta, vou na outra e aí termino no meio. Enfim, o Wilson já antecipou, né, um número maior de idosos, como o peso, né, enfim, a participação maior deles no total da população implica em uma ampliação da rede de serviços, de bens e serviços no complexo da saúde, no complexo dos cuidados, na indústria farmacêutica. Lazer, enfim, também. Lazer, exatamente, o lazer é muito importante, até porque a nossa sociedade vai avançando, a questão do adoecimento mental, não apenas o físico, enfim, tudo isso também vai levar a novos pontos de pressão, porque é um público que é um contingente que vai crescendo e, consequentemente, vai crescendo também o seu poder potencial de barganha. Então, você começa a ter essas disputas, vamos colocar assim, de natureza intergeracional. Então, você tem agora um segmento idoso cada vez mais potente em termos populacionais, enfim, que vai se colocar para jogo, vai disputar. E, finalmente, a questão da sustentação disso tudo. Primeiro, né, o Wilson destacou muito bem essa questão da disputa, inclusive pelas concepções do que a gente entende ser a idade a partir da qual se classifica alguém como idoso.
Porque isso gera implicação para como é que você considera a pessoa quando está trabalhando, em idade ativa. Então, não, ele já... Uma coisa é o idoso, o idoso 30 anos atrás, outra coisa é a concepção de idoso hoje. E veja a quantidade de questionamentos que surge a partir do que o senhor está levantando. Por exemplo, essa pessoa que a gente está vendo, tentando olhar para ela como sendo idoso aos 60 ou 65. A sociedade brasileira, a condição de vida no país, a qualidade de vida no país deu condição para que ele chegasse nessa idade sendo capaz, sendo ainda produtivo? Que condição é essa? Isso é um ponto que a gente vai discutir no próximo bloco, que infelizmente o primeiro bloco já está acabando, mas tem outras tantas coisas que eu queria que a gente trouxesse também, que é essa virada. O professor Wilson apontou 2035 como sendo um momento em que a gente vai ter mais morte do que nascimento, é isso? A gente vai ter queda na população já. Isso, no número absoluto. Que tem a ver com mortes e nascimentos. Aí a pergunta que vai surgir é como é que fica essa relação de quantidade de pessoas produzindo, trabalhando, contribuindo para a Previdência e a quantidade de pessoas que dependem dessa Previdência para sobreviver. Porque esses números desses conjuntos aí vão mudando e isso pesa demais na Previdência, que a gente vai tentar discutir o peso de toda essa mudança no próximo bloco. Então, vamos lá. Pausazinha rápida para o intervalo. Estou aqui com o professor Wilson Franco, doutor em Demografia, diretor de Processos Sociais da Fundação Joaquim Nabuco e também o professor Siddhartha Silva, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Pausazinha rápida para o intervalo. Num segundo a gente volta. Opinião Pernambuco de volta, discutindo os números do Censo Demográfico do IBGE, feito em 2022, já com atraso, depois daquelas questões todas que a gente nem vai perder mais tempo discutindo isso, e os números que estão sendo apresentados agora, desse censo, agora em 2023. A gente está recebendo aqui o professor Wilson Fusco, doutor em Demografia, diretor de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, e também o professor Siddhartha Silva, da pós-graduação em Sociologia, da UFPE, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tinha levantado já umas questões agora para a gente botar o dedo na ferida mesmo, que é essa quantidade de gente que está produzindo, que ainda tem capacidade de produzir, de contribuir com a Previdência, versus a quantidade de pessoas que dependem dessa Previdência, porque a população está crescendo e está envelhecendo. Aí eu pergunto, para a gente começar a abrir esse leque de discussão, aproveitamos bem essa janela de oportunidade? Essa janela de oportunidade já acabou, se não me diga quando, pelo amor de Deus, que o tempo está contando. Se a gente aproveitou, se a sociedade brasileira, se o país aproveitou essa janela de oportunidade da maior parte da população em fase produtiva. Professor Wilson. Eu estava pronto para falar dessa janela que a gente trata de bônus demográfico e ela está se fechando sem que a gente pudesse ter aproveitado, né? Então, ela está... terminando agora, o que significa esse bônus demográfico? É um momento em que, dado os regimes de fecundidade, de mortalidade, de crescimento da população e mudança da sua composição, você não tem nem tantas crianças e nem tantos idosos que são os dependentes daqueles que estão no mercado de trabalho. E aí você deveria ter investido mais tanto na qualificação dessas pessoas, em termos de treinamento, colocando elas em cursos técnicos ou educação superior, e ao mesmo tempo investido no mercado de trabalho, principalmente naquele mercado que vem se retraindo ao longo dos anos, que é o da indústria, mas não aquela indústria que hoje que é o que está dando mais força para o setor industrial brasileiro, que é o agrícola, ou é o de exploração mineral, que são indústrias que não têm tanto valor agregado quanto as tecnológicas. Então, nós não aproveitamos esse momento do nosso bônus demográfico. Vamos ter de novo, daqui a um tempo, uma pequena janelinha também de oportunidades, mas a principal nós perdemos agora. Então, é interessante pensar nessa questão de outros países como o Siddhartha estava falando, de que já passaram por este momento de envelhecimento, aumento de pessoas dependentes de aposentadoria e que tem movimentos sociais fortíssimos. Vimos, eu acho que foi o ano passado, na França, quando eles quiseram aumentar
a idade para aposentadoria. Isso vem acontecendo em diversos lugares e a gente pode desenvolver a nossa conversa aqui depois a respeito de visão de mundo. O que a gente quer para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqui para diante, com relação a mundo de trabalho, qualidade de vida, a produtividade que as pessoas tanto falam, né? Que em alguns países estão diminuindo horas de trabalho por semana, número de dias por semana para trabalhar, número de horas para trabalhar por dia e aumentando a produtividade, porque aumenta a qualidade de vida. Então, acho que a gente pode também conversar em algum momento nesse sentido. Professor Siddhartha, fizemos... A pergunta é necessária, embora a resposta talvez seja óbvia, mas é bom fundamentar. Fizemos esse investimento em saúde e educação para não termos um número crescente de idosos com baixa capacidade de trabalhar. Esse idoso brasileiro, ele tem reserva acumulada, ele tem investimento para sobreviver? Não, ele não tem. A gente fez um investimento muito aquém do... Ponto. Como é que a gente analisa essas últimas décadas com relação a esse tipo de ponto? Bom, as últimas décadas, elas foram muito problemáticas em relação a essa frente, porque depois que a gente alcançou o nosso pico em termos de maturação do nosso complexo industrial, a gente completou o nosso ciclo de desenvolvimento industrial, né, dentro dos padrões da época, mas desde então a ladeira foi abaixo. Então, quer dizer, nos anos 80 você teve aquele período bastante conturbado politicamente, redemocratização, enfim, foi um período interessante em vários aspectos. Também a gente não pode também demonizar assim, simplesmente, mas dos anos 90 para cá você tem um movimento que, inclusive, o Wilson menciona nessa questão do aumento do peso de setores econômicos que são pobres em conteúdo tecnológico e mais pobres ainda em capacidade de agregar enfim, valor à produção e gerar empregos em uma quantidade capaz de suportar as demandas da população e, principalmente, as demandas por uma criação de postos de trabalho que tenham um maior conteúdo, que agregue mais valor, que gerem mais valor e que, portanto, inclusive, permitam que a gente pudesse ter sistemas públicos de proteção, de seguridade social, capazes realmente de assegurar, né, a nossa população idosa todos os direitos que, enfim, humanos, que deveriam estar assegurados, né? Então, a gente está sempre com essa espada, enfim, essa ameaça, a gente está sempre sempre pressionado a tentar resolver o problema, empurrando ele para frente, nos seguintes termos. O Wilson também colocou, rediscutindo a idade, para forçar as pessoas a trabalharem por mais tempo, para assim dar mais fôlego para o sistema, no caso, para o mercado de trabalho, conseguir sustentar, enfim, os sistemas previdenciários. Mesmo sem estarem preparadas, como a gente já constatou aqui. Sim, né? Com postos de trabalho que geram salários baixos, remuneração baixa, uma imensa informalidade, que corrói a capacidade da previdenciária brasileira. Uma vez que você tem quase metade da população que é ativa economicamente, não contribuindo para o sistema e, consequentemente, corroendo a capacidade dele de sustentar os direitos, de garantir os benefícios. A gente já está entrando no próximo ponto de discussão, Sim. que é justamente essas consequências todas para a Previdência, para as finanças públicas em geral, quando a gente tem uma expectativa, aumenta a expectativa de vida, né, do brasileiro, do idoso, e um ponto específico que é o aumento também da precarização do trabalho no país. Por que se levanta isso? Porque esse trabalho precarizado, ele não contribui, ou contribui muito pouco, eu nem sei se contribui. Então, para a gente fazer essa análise também, e a pergunta viria, em que, de maneira geral, numa análise superficial, claro, mais abrangente, como a gente pode fazer agora, onde é que os governos estão errando, para onde eles têm que olhar, de que maneira se tem que investir direcionado e pensando nesse problema, nessa questão? Acho que deu certo. Eu queria falar de um assunto um pouco antes de você trazer esse ponto, mas tem tudo a ver com isso, porque eu acho que nós falhamos ao deixar de trazer
os mais jovens para a política. Porque se você for olhar hoje quem é que está tomando decisões em diversas áreas, né? Na política, inclusive, tem uma estrutura, uma pirâmide muito mais envelhecida que a do país. Então, nós não temos hoje os jovens pensando... Porque essas pessoas que estão aí não tem problema, por exemplo, com se aposentar, não tem problema com esse tipo de coisa. Quem está decidindo sobre isso? Então, nós falhamos em trazer para... Renovar, né? Renovar e trazer jovens que desde seus 20 ou 30 anos começam já a participar e ajudar na tomada de decisões com relação a pensando como é que eu quero estar quando eu estiver mais velho em termos de aposentadoria, né? Como é que eu quero que esteja o atendimento do Estado para questões que vão interessar a mim quando mais velho, ou ao meu filho, ou ao meu neto. Então, são pessoas que ainda têm toda a vida pela frente, não estão participando das decisões. Então, nós falhamos, e não somos só nós, né? Se a gente olhar Congresso e Senado norte-americano, a idade média lá é 75 anos. Então, são pessoas que estão com outra visão de mundo decidindo para toda aquela população. Então, a gente tem que pensar em estratégias para levar os mais jovens para esse campo, para que eles possam participar e interferir na tomada de decisões com relação a qual política, que país que a gente quer, o que a gente quer em termos de investimento em educação, que tipo de educação, que tipo de economia que a gente pretende ter para o país, e não que as pessoas que hoje estejam na classe dos empresários ou os atuais políticos decidem, é assim que a gente quer, e não precisa de planejamento, não. A gente faz para esse momento e a gente faz do jeito que a gente acha melhor. Não, a gente tem que ter planejamento, né? A gente sabe que os países que mais estão melhorando as suas condições de vida têm planejamento para os próximos 20, 30 anos já elaborados, né? E a gente está correndo atrás do prejuízo há muito tempo, a gente não percebe. Você falou assim, ficamos velhos e não preparamos nossos idosos, mas era óbvio que isso ia acontecer. O que acontece com um governo que não se baseia em critérios técnicos, somente em questões políticas ou quem tem o poder econômico? Você não planeja. Então, quem tem essas informações, por exemplo, o demógrafo está avisando que vai envelhecer há muito tempo, né? Se você tivesse prestado atenção e usado critérios técnicos, você estaria hoje com uma situação diferente. Por que você não atende hoje a população jovem em termos desde da creche até a educação básica? Porque você não planejou, você não usa critérios técnicos para fazer isso, porque você tem condições de fazer. Você sabe fazer projeção de população para ver qual que é o número de creches e de vagas para atender as pessoas. Então, todos esses recursos que foram aplicados de forma não técnica, né, poderiam ter colocado hoje a população numa outra situação. A gente espera que as pessoas comecem a, cada vez mais, parece que está havendo uma nova tendência de se apoiar em critérios técnicos, pelo menos parece estar iniciando essa tendência. Espero que isso daí seja, de fato, a atuação dos nossos políticos. A opinião de vocês é muito mais importante do que a minha, mas eu fiquei me coçando aqui só para expressar um pensamento assim. É difícil imaginar o político brasileiro, mesmo sendo mais novo, ele pensar, mesmo que seja nele, quando idoso, ele pensar o país 20 anos à frente, 15 anos à frente, 30 anos à frente, ou coisa desse tipo. É difícil você imaginar que um político brasileiro, sendo jovem, pense nisso. É mais provável ele pensar em fazer com que a economia gire de tal forma que os investimentos pessoais que ele tem como empresário, como empresa, ou como as ações que ele comprou de determinadas situações financeiras que ele vive, do mercado financeiro, isso gere lucro e ele se garanta para quando ele estiver velho, e não as outras pessoas. Porque é uma outra característica. O jovem de hoje, ele não se preocupa em cuidar do velho que está ao lado dele, vivendo na mesma casa. Ele se preocupa quando o dinheiro da aposentadoria do velho vai entrar. É uma visão dura, drástica, eu sei que mas é uma realidade bem palpável. Veja, é um ponto interessante realmente esse, e aí eu aproveito esse que você levanta, né? Porque aí eu aproveito para, enfim, para realçar o seguinte, acho que nessa fala do Wilson, que eu ia aproveitar para já emendar minha resposta à tua pergunta, né? Esse estímulo à participação do jovem, né? Você tocou num ponto interessante. Mas o político
jovem, né? Então não é apenas uma questão não é só uma variável, que é a da idade. É também a da cor, a da origem social, a da visão de mundo, entendeu? Então, esses jovens que ele quer, e eu também quero, e todos queremos, que se engajem mais, né, nos grandes assuntos, os grandes temas que a gente tem que enfrentar hoje, meio ambiente, envelhecimento da população, etc., é uma juventude diversificada, multifacetada, multicolorida, né, que vem da periferia, que vem, enfim, de todos os pontos da sociedade brasileira, né, para justamente diluir o peso desse político que você mencionou, político jovem, mas que é de uma família, pertence a uma classe social, representa apenas um perfil de interesse da sociedade, normalmente o das classes mais altas, etc. Então, a gente tem que realmente... né, eu entendi isso, Wilson? Não. Temos que fazer os jovens, mas todos eles, de todas as origens, né? Então, a tua pergunta, né, onde é que os governos estão errando, né? Eu pego de novo a fala do Wilson para dizer que eu acho que eles erram, a gente erra, todo mundo erra, mas eles erram, é o meu palpite, né? Ao tentar, talvez, insistir, talvez estejam presos pelas próprias visões de mundo deles. A visão de mundo de uma geração, duas para trás, entendeu? Por exemplo, a questão do trabalho. Você vê alguém que fala assim, não, a gente tem que reativar a economia, gerar empregos, etc. Olha, até onde eu posso olhar, isso já não é suficiente, porque você teve mudanças tecnológicas muito profundas na estrutura produtiva, econômica, etc. Então, quer dizer, o tipo de emprego hoje que interessa ao jovem já não é o mesmo que interessava a gente quando a gente era jovem, e muito menos aos nossos pais e avós quando eles eram jovens. E o tipo de emprego que pensar interessa... tem que pensar fora da caixa, entendeu? Que interessa ao mercado também, o idoso não tem essa capacidade. Essa é uma outra questão importante, mas ainda nessa ideia do mercado, como que os governantes e os empresários veem, ontem eu organizei um seminário na Fundação Joaquim Nabuco com 2 demógrafos para falar dos assuntos do censo, e isso daí veio à tona, e um colega, o Roberto do Carmo, da Unicamp, falou assim, os governantes e os empresários daqui, eles estão nos anos 70, eles querem trabalhar o desenvolvimento brasileiro como se a gente estivesse lá nos anos 70. Eles não se preocupam com a população, com o meio ambiente ou com o tipo de trabalho. Então, essa é uma falha de pessoas que ficaram presas lá atrás, de uma outra geração, que tem essa questão. A outra que é o mercado de trabalho para idoso, a necessidade que a gente tem de formação continuada, que poderia se aplicar também às pessoas mais velhas, que tem muitas delas. Uma senhora que estava lá também falou assim, eu sou envelhecente, eu não estou velho, estou envelhecendo, eu sou envelhecente, eu quero continuar me formando, eu quero estudar, eu gosto de estudar, né? Eu luto por isso daí, eu gostaria que isso daí tivesse mais oportunidade para isso também, para poder se requalificar. E também tem o preconceito com relação aos idosos, né? Já cunharam alguns termos para isso, etarismo, por exemplo, e que é uma coisa que tem que ser... Por que está aparecendo agora mais? Porque nós temos mais idosos, é óbvio. Sempre quando tem algum grupo que começa a emergir mais, começa a aparecer aquelas pessoas que vão enfrentar, vão ser contrárias, igual o imigrante, né? Um pouquinho de imigrante, ninguém liga. Começa a aparecer muito, aparece aqueles atividades contra aquele grupo que está aparecendo com mais... relevância dentro da sociedade. Então, a qualificação do idoso, o mercado de trabalho em que pode-se, de fato, aproveitar a pessoa mais velha, que não é aquele que vai conseguir continuar trabalhando depois de 60 anos, se for um trabalho exaustivo, braçal, que é a pessoa que a gente estava falando, que tem que lutar pela aposentadoria, né? Mas é aquele outro que tem que contribuir, se a gente tiver condições, com o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, colocar essas pessoas no mercado de trabalho. E como é importante esses números, essa análise desses números, eu insisto nisso, por isso que a gente está refazendo esse programa, tentando dar continuidade a essa interpretação desses números do IBGE, mesmo que ainda sejam números verdes, digamos assim, eles não foram tão... a pesquisa não penetrou em determinados pontos que vão dar mais repercussão, que vai se fazer com que se analisem outros elementos. Eu estou colocando de uma maneira bem superficial. Eu estou trazendo aqui, por exemplo, ainda nesse contexto, para a gente fazer uma análise rápida, voltando à questão Pernambuco, era uma tabela que eu puxei lá do site do IBGE. Municípios com os 5 maiores e menores índices de envelhecimento da população residente em Pernambuco, no censo 2022. Aí ele puxa os 5
numa condição e os 5 na outra. Os 5 na condição do número ser menor são Frei Miguelinho, Salgadinho, Sairé, Triunfo e Itapetim. Isso tem a ver, provavelmente, com a economia da cidade, com de que maneira essa cidade sobrevive, como é que se fabrica, se faz dinheiro, o quanto essa cidade está, o quanto os residentes, moradores dessa cidade estão pendurados na aposentadoria, estão dependentes de uma aposentadoria. Eu acho que tem a ver com isso, enquanto outras cidades têm mais a ver com ritmo industrial, com um tipo de atividade que marca mais ou menos a cidade, que é o caso lá de Toritama, Inajá, Ipojuca, Santa Cruz do Capibaribe e Manari. Dá para entender, vou só repetindo. Municípios com os 5 maiores e menores índices de envelhecimento na população. Os que estão maiores estão em torno ali de 80%, eu acho que é percentual, né? O índice de envelhecimento é o número de idosos dividido por 100 jovens. Pronto. Então, quando eu comparo a quantidade de idosos com relação aos jovens... Isso. Pronto. É o número de idosos dividido por 100 jovens. Pronto. Quantos idosos a cada 100 jovens? As 5 piores cidades estão ali 80, 77, 75. As outras estão em 21, 22, 25, 26. Os números são muito discrepantes. 2 Brasis aqui, né? Porque nós temos os 80, por exemplo, a cada 100 jovens, é o Rio Grande do Sul. Os 20 e pouco é Acre e é Roraima, esse tipo de coisa. Então, você tem a herança das taxas de fecundidade, mortalidade, mas o que mais impacta para causar isso daí, o que mais interfere na população hoje em termos da composição de idade é a migração. Então, saída por um lado, chegada por outro. Então, a migração, ela muda não só o número, ela muda a composição por idade. Então, isso daí está diretamente relacionado com isso. Então, são cidades que mais atraem ou cidades que mais expulsam, né, em conjunção com os fatores que eu falei da herança de taxas de fecundidade e mortalidade, né? Mas, de fato, o que mais impacta hoje é a atratividade ou a não atração de imigrantes, a expulsão de pessoas porque não tem mercado para trabalhar. Se as decisões no Estado fossem mais técnicas e menos políticas, era só olhar para uma tabela dessa e o governo do Estado saberia que tipo de investimento e onde mais deveria se investir determinado tipo de verba, determinado recurso. É só olhar para a tabela e ver, peraí, eu tenho muito mais velhos numa cidade e tem uma cidade ali bem próxima, vizinha, que quase não tem velhos, na proporção é radicalmente diferente. É só para destacar a importância do número e a importância de uma decisão baseada em critérios técnicos e não políticos, porque o que demanda esses recursos, o que determina esse caminho que os recursos vão seguir, é uma decisão muito mais do curral eleitoral de cada deputado, de cada político, de cada administrador público. E reiterando, né, que a importância do técnico, mas do equilíbrio também, né? Assim, até para a gente não cair sair de uma armadilha e cair na outra, de sair de uma arbitrariedade muito grande baseada só em ideologia e cair numa outra que seria uma espécie de autoritarismo da técnica, né? A situação ideal seria realmente equilibrar, ouvir, deliberar, por exemplo, em relação a questões como essa, porque isso impacta no modo como os governos vão estruturar as políticas, como é que vão direcionar, né, quais regiões. Então, é para isso que os censos servem também. Os censos, eles nos dão retratos da população que vão, na verdade, servir como uma fonte de dados para que todo mundo possa participar do processo de reflexão sobre quem a gente é e para onde a gente quer ir. Entendeu? Como sociedade, o que a gente quer, qual é a visão de sociedade que a gente deseja. Entendeu? A gente quer trabalhar até morrer, qual é o tipo de... atrelar o consumo a você ter um trabalho, etc. Ou é outra coisa? Eu ia aproveitar justamente o que o senhor está dizendo, professor. É só para a gente, na última mensagem. O programa praticamente acabou, por questão do tempo, porque essa conversa ainda renderia muita coisa ainda. Eu tenho um monte de coisa aqui, de assuntos que eu nem entrei ainda neles ainda, mas vamos lá. Que mensagem que é essa? Assim? O que é que vocês poderiam apontar de mais urgente, que arrepia mesmo quando você vê a condição de uma atitude de política de política de governo que não está acontecendo, que não existe, ou que não estão pensando nessa condição, nesse fator específico do envelhecimento da população e todas as consequências que vêm junto com esse envelhecimento. Eu deixaria para vocês, fiquem à vontade, dou 2 minutos, 1 minuto para cada um, para a gente encerrar, e pensem nisso e falem sobre esses pontos. Bom, queria agradecer mais uma vez e aí encerrar
né, dizendo o seguinte, qual seria a mensagem, né? Tentando pensar numa... Eu diria o seguinte, eu pegaria inclusive um ponto do Wilson. Os jovens têm que se engajar e nós, não tão jovens, temos que ter um olhar mais aguçado para quem são os jovens. Porque, na verdade, a gente tem que sair dessa polaridade entre as gerações, entendeu? A gente faz parte da mesma sociedade. Então, nós que estamos estudando, nós que estamos atuando politicamente, a gente tem que pegar esse manancial de dados do censo para refletir sobre quem é a população brasileira, o que é a sociedade brasileira, quem são esses jovens, onde eles estão, o que eles pensam, o que eles querem. E assim nos informamos a respeito para contribuir com eles para a construção e a continuidade da nossa sociedade que os nossos filhos e netos vão herdar. Acho que é isso. Obrigado. Também agradecendo a possibilidade de falar aqui com vocês e em sintonia com o que está falando Siddhartha, né? Eu acho que é na juventude que a gente tem que investir. Eu tenho sempre essa mensagem de que a gente não vai a lugar nenhum se a gente não investir na educação. Então, para mim, na educação, principalmente na educação básica, mas a gente tem que conhecer essa juventude, porque com a queda da fecundidade, com esse número cada vez menor de crianças convivendo, vivendo como a gente costumava ver na nossa época, aquele grupo enorme de crianças na rua, ou os nossos irmãos e parentes que não existem mais. Pessoas eu tenho que são... 3 irmãos, por exemplo, né? eu Hoje tenho tem um monte exatamente, de criança também que não tem, a mesma coisa, vive só. Não tem os primos que tinha antes. Elas evoluem dentro de casa com celular. Elas não interagem como interagem. Então, a gente precisa conhecer melhor essas pessoas para investir na educação dessas pessoas, para que elas tenham uma visão de mundo que, quando elas chegarem no momento de atuar, que elas possam, de fato, levar a sociedade para uma sociedade melhor do que a gente está vendo hoje. É isso. Agradecer demais a presença, o tempo que vocês desperdiçaram aqui com a gente, trouxeram aqui o conhecimento, a visão de mundo e essa interpretação tão necessária que é preciso ser feita desses temas que a gente tentou colocar no programa de hoje. Só agradecer. Recebi hoje o Wilson Fusco, doutor em Demografia, diretor de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco, e professor Siddhartha Silva, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje a gente discutiu esses números e as consequências todas desses números do IBGE que estão sendo divulgados, ainda estão sendo divulgados. A nossa população está envelhecendo e a educação já é um bom sinal. Apontar para a educação e pensar nisso, ainda temos tempo de fazer alguma coisa diferente. Os nossos administradores, nossos políticos têm que pensar nisso. Eu sou Josimar Paraíba, esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje, Ricardo Araújo, Luiz Cavalcante, Alexandre Silva, o João Francisco Juca e o Charles Martins. Se eu não esqueci de ninguém, vamos lá, é isso. Programa encerrando, agradecer a todos, uma boa noite a todos e um excelente final de semana.